A cidade de Maringá foi criada em 10 de maio de 1947, como distrito de Mandaguari e elevada a município em 14 de novembro de 1951. Está situada no noroeste do Paraná e nasceu graças à colonização da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, fundada por um grupo de ingleses que possuíam uma subsidiária brasileira, a Companhia de Terras do Norte do Paraná. Após 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, a companhia foi vendida, em 1944, para um grupo de capitalistas paulistas, que continuou a colonização nos mesmos moldes da companhia inglesa. Esse grupo perseguiu o objetivo de construir um eixo rodoferroviário, com a finalidade de facilitar o acesso a novas áreas e permitir o escoamento rápido e seguro à produção da região. Além disso, esse eixo rodoviário tinha a função de assentar núcleos urbanos básicos de colonização. Tais núcleos distavam cerca de 100 quilômetros uns dos outros, possuindo outros menores com população rural. Algumas cidades foram previamente planejadas para se tornarem grandes centros prestadores de serviços da região. Entre eles, Maringá aponta como um dos mais importantes centros urbanos do norte do Paraná. Maringá nasceu a partir de um plano urbanístico, com representações simbólicas que enfatizam a sua imagem urbana e destacam um polo regional que se criava em uma região sem ocupação urbana anterior. A construção da cidade expulsou os habitantes iniciais do território, e ao longo de sua história, os projetos urbanos voltam-se para a promoção imobiliária. Inicialmente, contextualizamos a formação da cidade vinculada a uma extensa rede urbana, construída a partir de uma empresa privada, ressaltando a modernidade do projeto inicial e a filiação do autor aos ideários urbanísticos da época. A estruturação da rede urbana do norte do Paraná foi dividida em 4 etapas. A primeira, em 1850 e 1889, na porção extrema do norte do Paraná. A segunda, entre 1900 e 1929, avançando em direção ao oeste e tendo a cafeicultura como elemento indutor da frente pioneira. A terceira etapa tem origem a partir de 1930, liderada por companhias imobiliárias na ocupação e fundação das cidades, e tendo o Estado acentuado a política de colonização. A última etapa ocorreu após 1945, dirigida pela iniciativa privada e pela continuidade da ação do Estado. Esta foi a etapa de maior ocupação da área e fundação de cidades. A propaganda planejada pelos agentes imobiliários visou construir uma imagem para a qual, por vezes, utilizavam-se expressões pitorescas, como, por exemplo, Nova Canaã, Eldorado e terra onde se anda sobre o dinheiro, enfatizando e promovendo a região que se desbravava. A cidade de Maringá já nasceu inserida de um caráter fortemente publicitário, traduzido em sua imagem de cidade verde, agradável, eficiente, com serviços disponíveis. Jorge de Macedo Vieira nasceu no dia 5 de agosto de 1894, na cidade de São Paulo. Além de assistir às transformações urbanas que se deram a partir do final do século XIX na capital paulista, participou ativamente na construção da cidade provinciana. O engenheiro teve uma intensa atividade profissional entre as décadas de 1920 e 1950, projetando mais de 2 dezenas de loteamentos que, assim como suas cidades que planejou, incorporavam soluções inovadoras, tendo como referência as propostas que se realizavam no exterior. O engenheiro paulista Jorge de Macedo Vieira formou-se pela Escola Politécnica da USP e foi responsável pelo desenvolvimento de projetos inovadores, entre eles os bairros paulistanos de Jardim da Saúde, Balneário de Pontal do Sul, Águas de São Pedro, bairro Jardim Guanabara e Vila Isabel. Em 1943, Jorge de Macedo Vieira foi contratado pela Companhia de Terras Norte do Paraná para desenvolver o projeto da cidade de Maringá. O anteprojeto foi entregue em 1945, quando a colonizadora iniciou seu desenvolvimento. Em 1947, com seu traçado praticamente concluído em sua área central, a cidade foi fundada oficialmente no dia 10 de maio daquele ano. Obras marcantes eram realizadas para conformar as estruturas físicas ao dinamismo econômico que convergia para o centro urbano. A reformulação do Vale do Anhangabaú foi uma das obras mais significativas na área central da capital paulista na época. Em 1911, quando Vieira tinha apenas 17 anos,
ou seja, um ano antes de entrar para a Escola Politécnica, a proposta de Boulevard para o Vale do Anhangabaú contemporizou as polêmicas em torno da sua remodelação. Com um traçado urbanístico e modernista, inicialmente planejado pelo urbanista Jorge Macedo Vieira, seguindo o princípio de Ebenezer Howard de Cidade Jardim, sofreu crescimento acelerado nas décadas seguintes. Um dos desafios do planejamento foi o melhoramento ao encomendar o projeto urbanístico ao engenheiro. Era de conjugar o plano urbano à topografia da região. Essa preocupação ficou latente por Maringá. As ruas retas e largas e amplas avenidas com ajardinamento central por vários pontos da cidade. As caixas das avenidas e ruas seguem o padrão de Barcelona, já que havia sido aplicado em La Prata e Belo Horizonte 35 metros para as primeiras e 20 metros para os logradouros menores. Apesar dessa qualidade em seu desenho urbano, a arquitetura construída da cidade não apresenta o mesmo padrão de desenvolvimento, mostrando-se em grande número a partir de uma lógica autônoma de lote isolado. Funções da cidade. A cidade de Maringá tem destaque no setor de comércio e prestação de serviços. A agricultura continua a ser fundamental para Maringá, mesmo após de sua importância ter diminuído nos últimos anos. A atividade agrícola diversificou e, além do café, hoje se plantam milho, trigo, algodão, rami, feijão, amendoim, arroz, cana-de-açúcar e principalmente soja. Dentro dos vários segmentos no setor industrial no município de Maringá, temos os de metal mecânica, agroindústria, vestuário, prestação de serviços e turismo. O setor industrial não é tão expressivo como a agricultura, mas há notável crescimento gradual. Grandes indústrias, como Coca-Cola e etc., fomentam a geração de empregos no município e até em outras cidades da região. Além disso, Maringá é o polo da moda no sul do país, contando com o maior shopping atacadista da América Latina, o Mercosul. Recentemente, Maringá também está se destacando no mercado de softwares, contando com o consolidado APL, Arranjo Produtivo Local no setor.